Bom dia, meus irmãos. Graça e paz de Jesus a todos, amém? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Temos aqui alguns avisos antes de nós iniciarmos a nossa celebração. O primeiro deles é que já no próximo sábado, no dia 12 de abril, nós teremos um encontro de homens. Nós estamos chamando esse encontro de Café Forte. Otávio outro dia falou chá forte, oh meu Deus. Não é chá forte, é café forte, né? E vai ser ali na casa do nosso irmão Elbert, bem aqui pertinho, aqui no bairro Funcionários. E estão, todos os homens da igreja estão convidados. Pode ter 17, 16, né? Até para os adolescentes irem também. Vai ser um tempo gostoso de comunhão. Nós vamos ter também leitura e reflexão na palavra. Vai ser um tempo muito precioso. Então, não deixe de participar. Nós divulgamos a nossa linha de transmissão, o endereço, mas se o irmão tiver alguma dúvida em relação a como chegar, pode procurar o irmão Elbert, que ele vai dar para os irmãos todos os detalhes. Todos serão muito, muito bem-vindos. Muito bem, nós estamos, irmãos, já preparando a nossa celebração do nosso domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, que já vai ser agora, no dia 20 de abril. E o que nós teremos aqui na igreja? Nós teremos aqui na igreja um evento muito especial, porque nós teremos o nosso culto matutino. Jesus, ele ressuscitou bem cedinho, não foi? Jesus ressuscitou ali no amanhecer do dia, e assim nós faremos também. Então, nosso culto, no dia 20, pela manhã, acontecerá às 7h30 da manhã, bem cedinho. Então, vai ser um dia para você sair da cama mais cedo, para a gente comemorar, para a gente celebrar a ressurreição de Jesus. Então nós teremos um culto cantado muito especial, e nós teremos aqui um formato diferente aqui das cadeiras e tudo mais. E depois nosso culto está previsto para terminar em torno de 9 horas. Encerrando o nosso culto, nós vamos ter também, como não poderia deixar de ser, mais uma ceia, né? Uma ceia ágape. Então vai ser um tempo gostoso também, onde você pode trazer o pão, o café, o bolo, para a gente comemorar e celebrar essa data, que é a data mais importante do calendário cristão, que é a ressurreição de Jesus. Então, salve aí na sua agenda, 20 de abril, pela manhã, às 7h30 da manhã, o nosso culto da ressurreição, culto cantado. Nós teremos músicas e nós teremos reflexão. Vai ser um momento muito especial, muito especial. É importante que toda a igreja participe. Muito bem, nós temos também a alegria de anunciar que já agora no mês de maio, que é o nosso mês da família, tradicionalmente nós investimos o mês de maio para pensarmos sobre as questões da família, e nós teremos dentro da nossa programação, no dia 11, segundo domingo do mês de maio, pela manhã, um acontecimento muito especial. Nós teremos a celebração de um casamento aqui no nosso culto. Vai ser o casamento da nossa irmã Júnia e do nosso irmão Cristiano. A irmã Júnia não veio hoje, o Cristiano deve estar trabalhando, mas os irmãos conhecem, eles vão ter alegria, né? Já estão juntos há algum tempo, mas não por pressão do pastor, mas pela pressão do Espírito de Deus, né? Eles nos procuraram, falaram: pastor, nós queremos legalizar, normalizar a nossa união. E então a igreja vai receber, eu fiquei muito feliz, né? E a igreja vai receber, então, com muita alegria, essa celebração. Então será dia 11 de maio, no nosso culto pela manhã, ocasião do nosso mês da família. Nós teremos aqui, além do culto normal, e depois nós teremos a celebração dessa união entre a irmã Júnia e o irmão Cristiano. Todos estão convidados. Eu acho que deve ter um bombom depois no final, não sei se vai ter alguma coisa do tipo, então os irmãos estão convidados para vir. Muito bem. Os nossos aniversariantes da semana, eu tenho aqui, na verdade, a semana que passou, que foi a Juliane, fez aniversário dia 2 de abril, e também a irmã Tânia, que fez aniversário 3 de abril, não é isso? O outro é só dia 14, então. O Gabrielzinho?
Vem para cá então, todo mundo. Então vem a irmã Tânia, vem a irmã Juliane, vem o Gabrielzinho também com aniversário. Quem mais? Tem mais alguém fazendo aniversário? Aniversário de casamento, de batismo, aniversário de formatura, não, nada. Muito bem. Vou esperar o Gabriel chegar. Amém. Estenda suas mãos e vamos orar, agradecendo a Deus pela vida dos nossos queridos irmãos. Senhor, recebe o nosso louvor e a nossa gratidão pelo dom da vida. Sabemos que essa dádiva vem de Ti, Senhor. Nós queremos Te louvar pela vida de cada um dos nossos queridos irmãos. E sobre a vida deles, sobre a vida da irmã Tânia, sobre a vida da irmã Juliane, sobre a vida do nosso amado Gabrielzinho, esteja a bênção do Senhor. Ó Deus, que sobre eles também esteja a Tua graça, a Tua paz, a Tua sabedoria, o Teu socorro e a Tua proteção, para que eles, ó Deus, possam trilhar o caminho que conduz à vida, Senhor. Tu és esse caminho. Muito, mas muito obrigado pela alegria que nós temos de tê-los entre nós e de o amarmos tanto essas vidas, Senhor. Que a Betel possa fazer bem a cada um deles. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Obrigado, irmãos. Parabéns, Deus abençoe. Nossa leitura bíblica, Salmo 75, verso 1. Não sei se vai ser possível projetar ali. Muito bem. Vamos tentar ler todo mundo junto, irmãos? Graças te damos, ó Deus, graças te damos, porque estás próximo. Em toda parte se fala de suas maravilhas. Muito bem, eu não consegui ler praticamente quase nada, minha visão está muito ruim, mas é um louvor ao Senhor. Vamos ficar em pé e vamos adorar o Senhor nosso Deus. Bem-vindo aqui, toma o teu lugar, a ti nos rendemos, Jesus. Mova-se em nós, quebranta os corações, a tua presença é o que nos faz cantar. Nós te adoramos, nós te adoramos, pois só tu és santo e não há nada que tome o teu lugar. Nome sobre todos, tu és poderoso. Teu nome é santo.
Só tu és santo, teu nome é santo. Só tu és santo, te adoramos, nós te adoramos, pois só tu és santo. Povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Que a nós só nos cabe, tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Amém. O Senhor se faz presente e recebe o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso clamor. A intenção do nosso coração de expressar toda a gratidão ao Senhor, porque Ele é
em cada um de nós. Nós vamos cantar mais uma canção. Enquanto cantamos, você pode também louvar o Senhor com seus dízimos e ofertas. Você que veio preparado para isso, peça ao Senhor que continue sustentando a sua casa, sustentando a sua família, porque nós temos certeza de que Ele é presente no meio de nós, em todo o tempo. Em todo o tempo o Senhor tem sido bom conosco. Enquanto cantamos, então, você participa desse momento. Temos falado também sobre a obra missionária. E se de alguma forma o Senhor tem tocado o seu coração para você agir com generosidade, entendendo a importância de contribuir para que outras vidas possam conhecer o nosso Senhor através do sustento, né, de muitos missionários, você também pode participar, deixando a sua oferta nesse gasofilácio menor. Você participe junto conosco. É um tempo de expressarmos a nossa gratidão ao Senhor, porque Ele tem sido maravilhoso com cada um de nós. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Como atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor,
Jesus. Fale com o Senhor. Agradeça a Deus porque o amor dele um dia alcançou o seu coração. Esse amor é presente em você todos os dias. Faça a sua oração e vamos orar juntos. Deus querido, nós queremos te dar graças nessa manhã, Pai, porque um dia o Senhor nos alcançou com teu amor. Ó Deus, e esse dia se fez eternidade em nossas vidas, porque todos os dias nós podemos perceber a tua mão sobre cada um de nós. Queremos te dar graças, ó Deus, nesta manhã, por teu sacrifício por cada um de nós. Ó Deus, o Senhor é bem-vindo em nosso coração, em nosso meio, em nossa vida, em nossa casa. Completa em nós a tua vontade. Efetua em nós o teu querer. Ó Deus, nós queremos abrir o nosso coração e dizer ao Senhor que nós somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Ai de nós, Senhor, se não fosse o Senhor. Obrigado pelo Teu grande amor por cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela Tua graça que se renova, se estende também sobre cada um de nós nesta manhã. Se estamos aqui, ó Deus, hoje adorando e louvando o Senhor com as nossas vozes, com a nossa oração, com os nossos dízimos, é porque o Senhor nos permite fazê-lo. É graça do Senhor sobre as nossas vidas e nós te louvamos nesta manhã por isso. Recebe o nosso louvor e a nossa gratidão a Ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Amém, amém. Vem cá, Nayara. Irmãos, nós temos a grande alegria de hoje pela manhã fazermos o nosso lançamento do curso de Feminilidade 2. Nós já tivemos o 1 e agora nós tivemos o 2. Eu acompanhei de perto a formação dessas irmãs, os estudos, algumas aulas eu assisti junto com a Viviane, eu ouvi. Estou quase ganhando diploma de tanto que eu fiz o curso, né? E as meninas trabalharam, estudaram, se esforçaram tanto para esse momento. Hoje é com muita alegria que a nossa irmã Nayara irá falar um pouquinho sobre o curso e também trazer a palavra de Deus para nós. Vamos orar pedindo ao Senhor que possa usar a vida da nossa irmã. Amado Deus, mais uma vez te damos graças por tantos dons, por tantos talentos que o Senhor tem dado a nossa igreja. Senhor, o nosso desejo é nos aperfeiçoarmos, Senhor, para a Tua obra. E nós desejamos, Senhor, que essa igreja, que a Betel, seja uma igreja biblicamente madura. Ó Deus, e nós te suplicamos que por meio, Senhor, desse curso de feminilidade, isso possa, ó Deus, ser realidade na vida das nossas queridas irmãs. E agora, nessa manhã, Senhor, quando vamos ouvir a Tua voz, te pedimos que o Senhor possa abençoar a vida da nossa irmã com a Tua graça. Fala conosco, Senhor, se nós te pedimos,
no nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, irmãos. Eu falei com algumas pessoas que são próximas a mim que eu estava bem nervosa com essa experiência, né, de vir aqui falar com os irmãos pela manhã. E alguns falaram assim comigo, mas você já fala todo domingo? Irmãos, assim, apesar da responsabilidade ser enorme quando a gente está aqui embaixo dando aula, ela ainda é muito maior quando a gente sobe aqueles 2 degrauzinhos e fica atrás desse púlpito. Então, eu me preparei muito, orei muito, e eu espero que Deus possa falar com os irmãos, assim como falou comigo. Eu começo a chorar agora não, né, minha filha? Nem começou a aula ainda. Obrigada. Estou tremendo um pouco, mas vai dar certo, se Deus quiser. Irmãos, abram a Bíblia, por favor, em 1 Samuel 25. Os irmãos vão ver que, por uma questão de tempo, eu não vou ler o livro inteiro, esse capítulo inteiro. Eu vou pular algumas partes. Vou tentar falar antes o versículo que eu estou, para facilitar a leitura aí. E eu recomendo que os irmãos depois também leiam esse texto de forma completa na casa dos irmãos, para eles entenderem melhor ainda a história que nós vamos falar hoje. Bom, eu vou começar no capítulo 1, 1 Samuel 25, capítulo 1, mas eu não vou começar do inicinho, não. Eu já vou começar dessa parte que fala o seguinte. Então Davi desceu para o deserto de Maom. Havia um homem rico em Maom que tinha propriedades perto da região de Carmelo. Possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e era a época da tosquia das ovelhas. O homem se chamava Nabal. Sua esposa Abigail era uma mulher inteligente e bonita, mas Nabal, descendente de Calebe, era um homem rude e perverso em tudo que fazia. Quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, chamou 10 rapazes e lhes disse: subam a Carmelo e vão a Nabal, envie saudações em meu nome, e digam a ele paz e prosperidade ao Senhor e à sua família e a tudo que é seu. Disseram-me que é época de tosquia. Enquanto seus pastores estiveram entre nós, perto do Carmelo, nunca lhe fizemos mal, e nada foi roubado deles. Pergunte a seus homens, e eles lhes dirão que isso é verdade. Diante disso, pedimos que o Senhor seja bondoso conosco, pois chegamos numa época de celebração. Por favor, reparta conosco e com seu amigo Davi o que puder de seus mantimentos. Os rapazes transmitiram essa mensagem a Nabal, em nome de Davi, e esperaram pela resposta. Quem é esse tal de Davi? Perguntou-lhes Nabal. Quem esse filho de Jessé pensa que é? Versículo 12. Então os rapazes, enviados por Davi, voltaram e lhe contaram tudo o que Nabal havia dito. Peguem suas espadas, disse Davi, e pôs a sua espada à cintura, e seus homens fizeram a mesma coisa. 400 deles partiram com Davi, enquanto 200 ficaram para guardar a bagagem. Enquanto isso, um dos servos de Nabal foi até Abigail e lhe disse: Davi enviou mensageiros do deserto para saudar nosso Senhor. Mas ele lhes respondeu com insultos. Versículo 18. Sem perder tempo, Abigail providenciou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 cestos de grãos tostados, 100 bolos de passas e 200 bolos de figo. Colocou tudo em jumentos e disse aos seus servos: vão adiante e logo o seguirei. 23. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e se curvou diante de Davi, com o rosto em terra. Agora a gente vai lá para o 27. Aqui está um presente que a sua serva trouxe para o Senhor e seus companheiros. Por favor, perdoe-me se eu ofendi de algum modo. Que o Senhor lhe conceda uma dinastia duradoura, pois está lutando as batalhas do Senhor. Que ele o livre de fazer o mal durante toda a sua vida. 32. Davi respondeu a Abigail: louvado seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Graças a Deus por seu bom senso, que você seja abençoada por me impedir de matar e vingar com as próprias mãos. Pois tão certo como o Senhor vive, o Deus de Israel, que me impediu de lhe fazer mal, se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, amanhã pela manhã, não haveria nenhum homem ou menino vivo na casa de Nabal. Então Davi aceitou o presente de Abigail e lhe disse: volta para casa em paz, ouvi o que você disse e farei o que me pediu. Amém. Irmãos, o texto é esse, conta uma história. A história de Davi, de Nabal e de uma mulher chamada Abigail. Davi, nesse momento do texto, ele estava junto de alguns de seus homens, fugindo de Saul,
num deserto próximo às terras de um homem muito rico e muito perverso, muito insensato, chamado Nabal. Davi, então, ele chega nessa terra e ele protege tanto a terra quanto os trabalhadores que estão ali por um tempo. E ele sabe que ele chegou numa época de celebração para aquele povo. E Nabal era um homem muito rico. Então, Davi imaginou que essa celebração ia ser uma festa farta, cheia de comida, com muito mantimento. O que Davi pensa, então? Eu vou pedir para esse homem, como eu estive aqui durante todo esse tempo, e eu protegi aos homens dele, cuidei da terra dele, mesmo sem nenhum tipo de pagamento, eu vou pedir para ele me dar um pouco desses mantimentos, um pouco de comida para mim e para os meus homens. Percebam, irmãos, que o pedido de Davi não é um pedido nada extravagante, ele está pedindo um pouco de alimento para ele e para os seus homens. Ele envia uns mensageiros para poder fazer esse pedido, e esse pedido é recebido de uma forma muito estranha por Nabal. Nabal não simplesmente fala não para Davi, como ele é extremamente rude e grosseiro na sua resposta. Os homens de Davi retornam, então, com a resposta de Nabal, e Davi fica enfurecido. Como assim ele vai me responder desse jeito? Eu estou pedindo um pouco de comida e ele é grosso desse jeito comigo? Todo mundo pega a espada, a gente vai matar Nabal e todos os seus homens. E os mensageiros voltam com essa resposta de Davi. Davi pegou a espada, juntou 400 homens, e eles estão vindo, guerreiros, tá, meus irmãos? Era um exército que andava junto com Davi. Eles estão vindo para matar Nabal e todos os homens que aqui habitam na terra de Nabal. Os homens extremamente preocupados com essa situação, o que eles fazem? Eles procuram a esposa de Nabal, Abigail. Chegam em Abigail e falam, Abigail, e agora? O que a gente faz? E Abigail, então, dá um conselho a esses homens de levarem parte dos mantimentos, assim como Davi tinha pedido, e ela foi junto com esses homens para conversar com Davi, para explicar para Davi a situação e pedir misericórdia de Davi, para que ele não fosse e não matasse o seu marido e não matasse os homens que trabalhavam ali nas terras do seu marido. Abigail fala de forma muito humilde a Davi, com muita mansidão, com muita sabedoria, e Davi atende ao pedido de Abigail. E ele, inclusive, agradece a Abigail por ter ido ao encontro dele. Porque assim como ela foi ao encontro dele, ele não precisava mais se vingar. Ele, então, vê graça na vida de Abigail, agradece a Abigail e fala, tudo bem, Abigail, vou te ouvir. Não vou mais atrás do seu marido e dos homens que moram lá na sua terra. E aí, meus irmãos, a primeira coisa, a nossa intenção hoje, então, é falar um pouco dessa mulher, falar um pouco de Abigail. Já que, como o pastor Pedro já falou, hoje eu vim fazer um convite para as mulheres da nossa igreja. Então, vou falar sobre uma mulher, mas eu estou falando para todos nós, tá? Para os homens também. Eu fiquei muito intrigada com essa história, porque a época que essa história ela aconteceu, há muitos anos atrás, era uma sociedade completamente diferente da sociedade que nós temos hoje. As mulheres, elas não eram ouvidas, elas não eram valorizadas. O que elas falavam, pouco importava, ninguém procurava mulheres para pedir conselho ou coisas do tipo. E olha que fato engraçado. No momento de desespero, para quem que esses homens vão pedir ajuda? Eles vão em Abigail, uma mulher, e pedem a Abigail conselho do que eles deveriam fazer. E pergunta a Abigail, e agora? Você pode nos ajudar de alguma forma? E aí isso me chamou muita atenção, porque eu fiquei pensando, por que essa mulher ela é tão respeitada por aqueles homens? Porque se aqueles homens procuraram aquela mulher, é porque eles tinham um respeito enorme com ela. Ela tinha uma influência enorme naquele meio onde ela estava. Porque se ela não fosse respeitada e se ela não tivesse influência, eles não teriam procurado Abigail. Eles procuraram Abigail no momento de desespero, porque eles sabiam quem eles estavam procurando. Por quê? Por que essa mulher ela teve tão respeito e tanta influência no meio que ela estava? E aí eu vou tentar responder essa pergunta, então, nesses poucos minutos que eu vou falar. Bom, existem, irmãos, 3 palavras que foram usadas para descrever Abigail. Não sei se eu posso chamar essas palavras de adjetivos, porque eu não sei se no hebraico existe essa classe gramatical. Mas, se eu puder usar adjetivos, existem 3 adjetivos que foram usados para falar de Abigail. Estão no versículo 3 e no versículo 33.
Eu não vou ler os adjetivos que foram usados, porque eu não sei falar hebraico, mas eu vou falar quais são as traduções que eles têm, tanto que eu busquei no dicionário de hebraico, quanto todas as vezes que eles apareceram na Bíblia, o que eles queriam dizer, esses 3 adjetivos. O primeiro adjetivo diz que Abigail era prudente, que possui discernimento, bom senso, sensata, discreta, sábia e compreensiva. O segundo adjetivo diz que ela era elegante e bela. E o terceiro diz que ela era ajuizada, prudente novamente e discreta. E, irmãos, além desses 3 adjetivos que nós temos aqui para pensar sobre Abigail, nós também podemos inferir outras características de Abigail pelas ações que Abigail tem ao longo desse texto, pela forma com que ela agiu, tanto para com seu marido, com aqueles servos e com Davi. E aí, se eu pudesse descrever essa mulher, talvez eu descreveria ela dessa forma. Abigail é discreta, compreensiva, prudente, calma, de fala suave, humilde, respeitosa, submissa ao seu marido. Irmãos, quando a gente escuta a descrição de uma mulher desse jeito, discreta, compreensiva, prudente, calma, de fala suave, humilde, respeitosa, submissa ao seu marido, qual que é a visão que a gente tem dessa mulher? Qual que é a visão que a cultura quer falar para nós sobre essa mulher? Será que quando a gente escuta essas palavras, a gente não imagina uma mulher meio fraquinha, meio capacho, meio sem voz? Talvez uma mulher assim passiva, alienada, a qual é? Humilde, respeitosa, prudente, discreta, compreensiva, mansa, submissa. Será que ela não é uma mulher passiva, alienada, passada para trás com frequência, sem voz, capacho? Porque normalmente a visão que nós temos quando a gente pensa nessas características. A visão que a cultura quer falar para nós que essas características vão gerar em nós. Mas esse não é o caso de Abigail, irmãos. Lendo esse texto, a gente não pode, de forma nenhuma, falar que ela era passiva, alienada, passada para trás, sem voz, sofredora. Gente, Abigail era uma mulher extremamente corajosa. Abigail, ela foi consultada por aqueles homens, porque aqueles homens respeitavam a fala de Abigail. Ela foi consultada por aqueles homens porque os homens viam nela o caráter de Deus. Ela foi consultada e o que ela fez? Ela não simplesmente teve coragem de dar uma resposta, mas ela foi junto com eles. Ela tomou a frente da situação e ela conversou diretamente com Davi para solucionar esse problema. Então, nós podemos dizer que Abigail é um exemplo de mulher passiva, alienada, passada para trás, sem voz, capacho dos outros? Não. Mas, ao mesmo tempo que Abigail ela é extremamente respeitada, influente, corajosa, ela é também discreta, compreensiva, prudente, calma, de fala suave, humilde e submissa. Irmãos, eu não sei se os irmãos perceberam, ou têm percebido, né, com o passar dos anos, mas a nossa cultura tem, e não só a nossa, mas assim, as culturas no geral, mundanas, têm o costume de distorcer os conceitos, de menosprezar os valores que são muito caros e importantes para Deus. Porque quando a gente pensa nessas características, se na nossa mente e se a nossa cultura diz que são características negativas, é porque nós distorcemos completamente a proposta de valores e caráter que Deus quer para nós, como seu povo. E, infelizmente, com o passar dos anos, isso tem ficado cada vez mais grave. Alguns conceitos tão importantes para Deus, o que é feminilidade, o que é masculinidade, o que é submissão, o que é liderança, o que é família,
o que é discernimento, o que é disciplina, o que é beleza. Todos esses conceitos que são tão importantes, humildade, mansidão, têm sido completamente descaracterizados, menosprezados e distorcidos pela nossa sociedade. A gente não enxerga neles o poder que eles têm. E por não enxergar neles o poder que eles têm, a gente não busca construir no nosso caráter ou permitir que Deus construa no nosso caráter esses valores. E, irmãos, a proposta que nós estamos tentando trazer ao longo de todos esses cultos, né, essas EBDs que nós temos desde o início de fevereiro, com a proposta da contracultura cristã, é realmente que nós precisamos nos posicionar. E nós precisamos começar a entender quais são os reais valores que são importantes para Deus e o quanto eles são, na maioria das vezes, diametralmente opostos aos valores que a cultura tenta nos dizer que é importante para nós. É uma ideia de contracultura mesmo. É a ideia da gente entender o que de fato é importante para Deus. O que de fato é caro para o Senhor. E como que a gente então vai buscar viver dessa forma? É nos posicionar de forma completamente contrária àquilo que a cultura nos diz que nós devemos nos posicionar, ou que nós devemos fazer, ou que nós devemos ser. A ideia é essa mesma, a ideia é contra a cultura cristã. É isso que a gente tem ouvido no Sermão do Monte. E o que tem a ver o Sermão do Monte com a história de Abigail? O que tem a ver essa ideia de contracultura cristã que nós estamos estudando ao longo de todas essas aulas que nós já tivemos com a história que a gente acabou de ver de Abigail? Gente, a consequência de viver uma vida temente a Deus e exibindo o caráter que Deus quer que a gente exiba é a gente ser exemplo, como Abigail foi. É ser uma mulher tão respeitada que no momento de dificuldade as pessoas vão procurar, porque sabem que ali vão encontrar sabedoria e conselho de Deus. É ser exemplo a ponto de influenciar a vida de todos que estão ao seu redor e daqueles que nem conhecem essa mulher. Porque, irmãos, todos os homens que estavam debaixo de Nabal foram abençoados com a vida de Abigail. Todos os homens que estavam junto de Davi e que iriam com ele para a batalha foram abençoados pela vida de Abigail. Davi foi abençoado pela vida de Abigail. Davi foi tão abençoado que depois ele casou com Abigail. Porque ele viu em Abigail o caráter de Deus. Porque ele viu nela uma mulher que entendia realmente o propósito que ela tinha. E ela exibia, então, os comportamentos e o caráter que Deus queria que ela exibisse. E, por causa disso, ela causou um impacto gigantesco em todos que estavam ao seu redor. Irmãos, é para ontem a gente começar a ter mulheres assim como Abigail. Nós precisamos, a nossa cultura precisa, a nossa igreja precisa e a nossa família precisa de mulheres como Abigail. De mulheres que são exemplos do caráter de Cristo. De mulheres que entendem profundamente qual que é o seu propósito, qual que é o seu papel, quais são os comportamentos que ela deveria exibir, quais são os valores que ela deveria apresentar. E ela faz isso por quê? Porque ela ama a Deus. E ela entende que Deus quer dela apenas aquilo que é bom para ela. Que o design que Deus fez para ela, que o projeto que Deus tinha para ela é bom para ela. Então ela vai viver da forma que Deus quer que ela vive. E ela vai apresentar comportamentos e valores que são comportamentos e valores cristãos. E assim, ela vai começar a ser, como o Renato já trouxe aqui na aula, sal e luz. Ela vai impactar de forma positiva todo mundo que está ao seu redor. Dos mais próximos aos mais distantes, até aqueles que nem sabem. Tem gente que foi abençoada por Abigail que nem sabe o nome de Abigail. E às vezes morreu sem saber que aquela mulher salvou a vida dele.
Percebem, então, qual que é a consequência da gente buscar viver essa contracultura cristã? Da gente começar a entender profundamente qual que é o nosso papel, qual que é o nosso propósito, quais valores e comportamentos que nós precisamos urgentemente começar a colocar em prática nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. A ideia, irmãos, é sermos exemplo como Abigail foi. Tem um capítulo sobre essa mulher. E olha que rico, que fantástico. E olha o que essa mulher fez, sendo mulher naquela época. Porque isso é fantástico. Isso me chamou muita atenção. Porque olha o poder que essa mulher teve de destruir todas essas vidas ou de ajudá-los. Era uma mulher que não tinha voz naquela sociedade. E ainda assim, olha o impacto que ela causou a todos aqueles que estavam ao redor dela. Bom, então, eu tenho um convite para as irmãs da Betel. A partir, pensando nisso, pensando em realmente conhecer os propósitos do Senhor para nós, os comportamentos que nós precisamos exibir e os valores, nós queremos convidar todas as irmãs da Betel a fazerem conosco o curso de Feminilidade 2. Jennifer, põe para nós aí a apresentação, por favor. Bom, minhas irmãs, hoje, então, é a abertura oficial das inscrições do curso de Verdadeira Feminilidade 2, Design Interior. E aí, para aqueles que não se recordam, ou para aqueles que não estavam aqui na igreja, porque nós temos pessoas novas aqui, passa aí, Jennifer. O que a gente já viveu até agora? Está pequenininho, né? Porque era muita foto. Mas nós fomos apresentadas há alguns anos a um material, gente, extremamente rico, chamado de Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade, Design Divino. É um livro com estudos que foram feitos voltados para mulheres. Nesse livro, o objetivo era a gente entender com profundidade qual foi o propósito de Deus quando Ele criou os dois sexos, quando Ele criou homem e mulher. Existe um propósito, um plano dentro da criação de homens e mulheres, um plano dentro da redenção que precisava da existência de homens e mulheres para acontecer. Durante o Feminilidade 1, a gente entendeu o que é verdadeira feminilidade e o que deveria ser a verdadeira masculinidade. Nós também começamos a entender o que a nossa cultura tem feito para destruir completamente esses conceitos e valores que são muito caros ao Senhor. Qual a consequência da queda quando a gente pensa nos conceitos de feminilidade e masculinidade? Essas foram as bases que foram lançadas lá no Verdadeira Feminilidade 1. E nós tivemos várias turminhas de mulheres que estudaram com a gente esse livro e que eu imagino, porque nós conversamos, e várias vieram aqui, não sei se os irmãos estão lembrados nas formaturas e deram testemunho de que foram extremamente abençoadas. Irmãos, esse livro ele foi produzido por duas mulheres estadunidenses chamadas Mary e Nancy. E essas mulheres fantásticas, elas nos presentearam com um segundo volume. Pode passar, Jennifer, por favor. O segundo volume, então, é um segundo livro que traz ainda com mais profundidade quais são os valores e comportamentos que as mulheres que entendem o seu propósito e o seu valor e o seu papel precisam começar a exibir, se elas querem realmente serem chamadas de mulheres de Deus, se elas querem, como Abigail, fazer diferença no local onde elas estão, na igreja que elas estão, na família que elas estão. Esse segundo volume, ele chama Mulher 2, 10 elementos da feminilidade, design interior. E o nosso objetivo, então, é passar os próximos meses conversando, estudando sobre esse segundo volume. Esse segundo volume foi baseado na carta a Tito, aquela parte onde Paulo fala a Tito sobre as características que estavam relacionadas com mulheres e homens e o que as mulheres precisavam apresentar em seu caráter para que elas realmente conseguissem expressar os seus propósitos e o projeto de Deus para elas. E esse é o objetivo, então, da gente estudar esse segundo material. Pode ir, Jennifer, por favor. Bom, nós vamos começar as inscrições hoje, desse curso,
e as inscrições vão encerrar impreterivelmente, tá? No dia 4 de maio, no primeiro final de semana de maio. Ou seja, nós temos um mês para vocês pensarem, organizarem a vida, as agendas, para estarem conosco aqui para poder estudar esse segundo material. Quem vocês podem procurar para poder fazer a inscrição? Vocês podem me procurar, vocês podem procurar a Vivi, dá um tchau aí, Vivi. Podem procurar a Nara, podem procurar a Tânia, podem procurar também, não está aqui, mas podem procurar também a Janete e a Kelly. Se vocês tiverem alguma dúvida também quanto a qualquer coisa em relação ao curso, vocês também podem nos procurar, que nós vamos nos ajudar vocês, tá? Passa, por favor, Jennifer. As nossas aulas, irmãs, vai começar no dia 30 de maio. Então, existe realmente um gap entre quando vai acabar a inscrição e começar as aulas. E isso foi pensado propositalmente, tá? Por isso que a gente não pode deixar as inscrições para acontecerem depois daquela data. Porque a gente precisa desse prazo para a gente organizar algumas coisas. Nossas aulas, então, começam no dia 30 de maio. Para fazer o curso, vocês precisam ter em mãos o material, o livro, tá? O Verdadeira Feminilidade 2, que é esse bonitinho aqui. Esse livro tem um custo, mas, como nós sempre falamos aqui na igreja, ninguém vai ficar para trás. Então, se você quiser fazer o curso com a gente, mas você não tiver condições de arcar com o valor do material, nós vamos dar um jeito, tá? Então, nos procure. O material ele não tem um preço exorbitante, mas ainda assim nós estamos dispostos a trazer todas que quiserem fazer o curso, mesmo se não puderem arcar com o valor desse material inicialmente, tá bom? E olha que legal, nosso curso mudou o formato. Para quem fez o Feminilidade 1, como que funcionava? Nós nos reuníamos no horário da EBD. A gente só bebeu uma água aqui, a boca já secou toda. Nós não vamos fazer isso no Feminilidade 2. Nós entendemos que nós precisamos estar aqui com os irmãos durante o momento de EBD. Então, nós mulheres estaremos aqui com os nossos irmãos durante o momento de EBD. Isso significa que o nosso curso não vai ser no domingo. Vai ter que ser durante a semana. Pensando que o nosso curso vai ter que ser durante a semana, nós tentamos organizar um modelo que fosse possibilitar melhor a participação de todas, porque nós somos mulheres e sabemos que nós temos muitas tarefas, muitas funções, muitas coisas que nós precisamos executar. Então, para facilitar a participação de todas, o nosso curso ele é semanal, mas ele é híbrido. Olha que chique. Nós temos um modelo híbrido. Nosso curso, então, vai acontecer com aulas toda semana, mas essas aulas serão alternadas entre aulas online, ao vivo, ou seja, todo mundo da sua casa, mas todo mundo junto no mesmo horário, e na semana seguinte, aula presencial, aqui na igreja. Aí, na outra, online, cada um da sua casa. Na outra, presencial, aqui na igreja. Então, percebam que, na verdade, você vai ter que se organizar para sair da sua casa e estar aqui conosco, se o mês tem 4 semanas, 2 vezes no mês, 2 dias, 2 momentos de encontro. A gente acredita, irmãos, que vai ser possível. Se você puder se sacrificar um pouquinho, se esforçar um pouquinho, é possível que você esteja aqui com a gente 2 vezes no mês, presencialmente, para a gente poder conversar sobre um material que é tão importante, é tão rico para nós. As outras 2 vezes você vai fazer o curso também, mas você vai ter a aula lá da sua casa. As aulas online vão acontecer nas terças à noite e as aulas presenciais vão acontecer nas sextas à noite. A sexta foi pensada também para facilitar a vida, para você poder vir em paz, sabendo que, para a maioria, né, algumas trabalham sábado, mas para a maioria que não trabalha sábado, saber que o próximo dia é sábado, o menino não vai para a escola, então você não vai ter que sair correndo, você provavelmente não vai ter que trabalhar, então você vai poder ficar aqui com a gente com mais calma. Irmãs, nós temos um prazo de 1 mês, né, para fazer essa inscrição, mas não deixem para fazer a inscrição muito para frente, porque nós temos um número limitado de vagas para essa primeira turma. Se Deus nos abençoar e nós tivermos mais irmãs, provavelmente nós vamos abrir novas turmas, assim como a gente fez com o material do Feminilidade 1. Mas se você quiser fazer parte desse primeiro curso, nos procure o quanto antes, passe o seu nome para a gente,
Se você tiver qualquer dúvida, nos procure também, que a gente pode tirar. Você não precisa ter feito feminilidade 1 para fazer o 2. Não é pré-requisito, tá? Mesmo que você não tenha feito 1, você pode nos procurar e fazer o 2 com a gente. É isso, eu queria só encerrar agradecendo às minhas irmãs da feminilidade que têm se preparado junto comigo para a gente trazer esse curso. Já tem quase 1 ano de preparação, de estudo, de dedicação, de sacrifício, para a gente poder preparar esse curso para trazer para a igreja. Então, muito obrigada. E agradecer ao pastor Pedro também e à liderança da igreja por sempre nos apoiar e ter entendido a importância desse tipo de estudo e desse material para a nossa igreja. Obrigada.